Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Felipe Campos, mais uma vez aqui com vocês. Exatos, já faz quase ali cerca de um mês, aproximadamente um pouco mais de um mês, que não gravo vídeo aqui com vocês. E aí então vou estar voltando aqui. Se Deus quiser, vou conseguir trazer mais vídeos. Esse tempo que passei fora foi um tempo tanto de ocupação, final de ano, quanto tempo de refletir e de encontrar ânimo para transmitir a vocês, porque geralmente o que eu transmito aqui é algo que foi especial para minha vida e eu posso estar também transmitindo para vocês. Espero bastante que Deus abençoe vocês. Como no último mês adquiri muitas obras de teologia, esse mês agora foi um mês de um pouco diferenciado, de adquirir obras de filosofia, de educação, de história, tá bom? Então, tá aqui compartilhando com vocês e espero que vocês gostem. Aqui o primeiro livro. Esse livro aqui eu encontrei num sebo. Falar a verdade, todos os livros aqui que serão mostrados encontrei nos sebos. E estive enriquecendo a biblioteca com essas obras muito importantes. Inclusive, uma dessas obras, que é fundamental, de Michel de Certeau, um dos principais expoentes da história, A Invenção do Cotidiano, parte 1, A Arte do Fazer. E nesse livro vamos ver um pouco sobre cada um deles, tá certo? Começando aqui pelo Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Comprei esse livro praticamente porque me interessa também compreender um pouco mais sobre a filosofia. E é bem recomendável, e também porque estava R$1, estava na promoção de R$1 e eu vi ele, então acabei que consegui ele, tá bom? Inclusive, ele vem com uns apêndices muito especiais, que é a irmã de Nietzsche contando a origem do livro e contando a história que foi por trás da criação desse livro. Então, mesmo que ele traga algumas ideias opostas à fé cristã, mas sim vai ser muito bom entender os pensamentos e também refutá-los com apologia, ou mesmo entender o nosso tempo, porque nosso tempo tem sido influenciado muito do ser humano querer não ser um ser humano limitado, imperfeito, mas querer ser mais que um ser humano, querer ser poderoso, querer fazer o que não lhe cabe e querer dominar tudo e todos. E um ser humano limitado, quando se pensa dessa forma e tenta fazer isso, acaba essas dificuldades que temos hoje em dia, terríveis. Então, o Jonas Madureira ele também tira muitas questões interessantes dos livros do Nietzsche, e aqui eu vou me enriquecer com essa leitura também. Como sempre faço com vocês, vou ler a parte de trás aqui do livro, tá certo? Diz assim: Subi aos vossos navios, o que necessitamos é de nova justiça, de uma nova libertação, de novos filósofos. A terra moral é redonda também, e a terra moral possui os antípodas. E os antípodas também têm seu direito à existência. Há um mundo novo ainda por descobrir, e até mais de um, aos vossos navios todos a bordo, filósofos. Nietzsche, Gaia e síntese. E é interessante que o homem, logo após ali, quando se chega com as teorias de Hegel, Kant, tentando tirar Deus como principal autor, como principal do mundo, da sociedade do pensamento, ao tentar fazer isso, eles tentam colocar o homem dando sentido religioso e esferas da modernidade que com certeza vão nos enriquecer bastante no entendimento dessas questões. Esse livro, Michel de Certeau, um dos maiores historiadores de nossa época, fundamental para a teoria da história, e você discordando ou concordando com ele, precisa ler as obras dele, porque é muita erudição e é muito interessante. Vou ler aqui a Invenção do Cotidiano para vocês, e ele tenta então investigar um pouco sobre como se chegou-se ao cotidiano de hoje. Inclusive, o que me chamou bastante atenção é que ele fala do Brasil aqui. Michel de Certeau, que fez algumas viagens aqui ao Brasil, ficou próximo a situações de pobreza e dificuldade aqui nas terras do Brasil, e fez diversos comentários muito ricos sobre essas questões. Vamos ler a parte de trás do livro. A razão técnica acredita que sabe como organizar do melhor modo possível pessoas e coisas, e cada um atribuindo um lugar, um papel e produtos a consumir. Mas o homem ordinário
escapa silenciosamente a essa conformação. Ele inventa o cotidiano, graças às artes de fazer. Astúcias, sutis, táticas de resistência pelas quais ele altera os objetos e os códigos, se apropria do espaço e do uso a seu jeito. Voltas e atalhos, maneiras de dar golpes, astúcia de caçadores, mobilidades, histórias e jogos de palavras, mil práticas inventivas provam a quem tem olhos para ver que a multidão sem qualidades não é obediente e passiva, mas abre o próprio caminho no uso dos produtos impostos numa ampla liberdade em que cada um procura viver do melhor modo possível a ordem social e a violência das coisas. Michel de Certeau, há mais de 10 anos, foi o primeiro a recuperar as astúcias anônimas das artes de fazer, esta arte de viver a sociedade do consumo, tornando-se logo clássicas. Suas análises pioneiras inspirando muitos historiadores, filósofos e sociólogos. É uma pedra fundamental, um dos grandes pensadores do século XX que estive adquirindo. Esse aqui vai ficar por último. E aqui também temos aqui o livro do autor Solomon Northup, 12 anos de escravidão. E essa daqui é a proteção de capa, muito interessante por causa da divulgação do livro. E que filmaço, viu, pessoal? Filmaço maravilhoso. E graças a Deus por essa proteção de capa, porque senão a capa teria sido destruída. Porque essa capa também é belíssima, pessoal. E então, com essa proteção, a capa belíssima pode ser preservada, tá certo? Esse livro aqui, ele traz a história de um escravo, de um ex-escravo que é, por acidente, escravizado mais uma vez, e conta as vivências e histórias terríveis da escravidão. E o filme mesmo é muito gráfico, é muito interessante, tão bom e tão gráfico, tão interessante, tão profundo que eu me interessei para estudá-lo. Inclusive, eu já li um dos romances que está no canal, que é o romance A Cabana do Pai Tomás, que é da Elizabeth Harriet Bridges Stowe, e que é bem interessante as questões cristãs e tudo mais que envolvem o livro. Inclusive, recentemente foi lançado na Netflix também um filme chamado Harriet, que também fala sobre escravidão, que é muito interessante para refletir sobre esses temas, sobre essas questões fundamentais aí que pensamos da história, e também acho que é tão primordial quanto também pode se pensar em ações e questões que nos levem a não repetir essas questões da escravidão, do genocídio de etnias, tanto de judeus quanto de pessoas de pele negra. São questões que devemos refletir e rememorar para não repetirmos esses tipos de coisa com quem quer que seja. E possamos estar elevando um discurso de conhecimento, de reflexão sobre si mesmo, de autoconhecimento, para não cair, como diria a Hannah Arendt, na banalidade do mal, de fazer o mal sem pensar, fazer coisas erradas sem pensar, simplesmente se levado pela maré da multidão. É preciso então que o ser humano ele tenha pelo menos noção dos seus atos para que ele pense se fazer o que é correto. E reflita em si mesmo, na complexidade da vida, para se saber o que é o correto. É fundamental se pensar sobre isso. E também as práticas educacionais, como professor de História e Artes, e também querendo galgar filosofia, estive comprando o livro A Escola Contemporânea, os Novos Desafios Educadores. Foi recomendado pela querida professora Sandra Regina, e na área da educação esses livros são fundamentais. Lendo um pouco para vocês aqui a parte de trás do livro. Este livro convida você, estudante, professor e apaixonado pela educação, a uma reflexão sobre temáticas que compreendemos como novos desafios do educador na escola atual. Os autores são docentes da universidades de vários estados brasileiros que escrevem sobre a respeito ou da essência dele nas relações interpessoais na escola e na família, a vontade ou a ausência dela como regulador afetivo, pensando na constante ausência de interesse, envolvimento e atenção nas aulas. A construção de relações cooperativas refletindo em boas intervenções do professor partindo de atividades lúdicas. O problema do consumismo que ronda os filhos, famílias
e chega às escolas, transformando-as também em objeto de consumo, a virtude do amor do professor, porque em tantos desafios e contrariedades haja amor. Isso é verdade, viu? E finalmente um desafio que é muito antigo, mas sempre atual em nossas escolas, a questão da promoção do desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Discutindo à luz das dificuldades da aprendizagem, problemas que assusta, intimida e angustia nossos formandos em pedagogia e licenciaturas e persegue os docentes atuantes. As temáticas pretendem contribuir com todos os profissionais de educação que acreditam que sua atuação é muito importante e pode fazer a diferença na vida e na formação de nossas crianças e nossos jovens. Então, todas as pessoas que galgam que estão vivendo em sociedade hoje são adultas, em sua grande maioria, passaram pelas escolas. A escola, como estatuto fundamental e como forma de desenvolvimento do ser humano, é preciso que ela seja não só desenvolvida e valorizada, mas também é preciso que ela responda às demandas e dificuldades contemporâneas e atuais. E com certeza vai ser muito interessante pensar esse livro nos próximos estudos. E esse aqui, o Giovanni Reale, a partir dos filósofos antigos, os saberes dos antigos, terapia para os tempos atuais, ele tenta então, nesse livro, pensar e trabalhar sobre tendências negativas dos nossos tempos e respostas baseadas em filósofos sobre essas questões. É um livraço, eu já li sobre o praxismo e irei estar lendo progressivamente os outros capítulos. Olha o que ele diz aqui. O homem contemporâneo está doente, talvez gravemente, e a origem do mal-estar da civilização deve ser buscada, sobretudo, no niilismo, que no final do século passado Nietzsche expressou tão fortemente. Interessante, né? Olha a ligação das leituras. Diante da ausência de sentido que acompanha em cada passo da sujeição técnico-científica do mundo, depois de ter experimentado tristes desilusões, angústias e medos, o niilismo dirigiu o olhar para o passado remoto, com o desejo de voltar às suas próprias raízes culturais. Redescobriu assim a sabedoria dos gregos, que se impõe como um inquestionável ponto de referência para quem pretende construir a própria identidade. Esse livro trata uma espécie de itinerário entre os males que nos afligem hoje, mostrando como a sabedoria antiga revela as formas de cura do mal-estar contemporâneo. Essas terapias talvez não consigam curar, mas pelo menos aliviarão a dor e os desesperos. Interessante, tempos atuais. E muito interessante, perguntei para alguns colegas meus, professores de filosofia, e eles sim indicaram esse livro. Aqui estão os capítulos, tá certo? Deixarei para você ler o título deles aí no vídeo, e irei apenas enfatizar um desses capítulos que me trouxe uma frase muito interessante. Deixa eu só melhorar esse foco. Muito interessante que queria compartilhar com vocês. Que é no capítulo Bem-Estar, Material Sucedâneo da Felicidade, na página 101. Quando a gente vai na página 101, tem uma frase aqui muito interessante que eu vou compartilhar com os colegas que estão assistindo a esse vídeo. Olha o que ele diz. Do próprio Nietzsche. Como podem os artigos de fé fundamentais da psicologia serem todos os piores absurdos e falsificações? O homem aspira à felicidade? Por exemplo, o que pode haver de verdadeiro nisso? Demócrito disse. A felicidade não consiste nos rebanhos, então tampouco no ouro. A alma é a morada de nossa sorte. Então, uma felicidade que não depende das questões que estão fora de nós, tão somente. Mas principalmente em relação aos cuidados que devemos ter com nossa alma. E também, com certeza, eu vou fazer um paralelo com Jesus Cristo, com a alegria sobrenatural, a alegria da salvação, a alegria soberana na salvação de Cristo, através da conversão, do arrependimento de pecados, do confessar pecados, do se voltar para Deus e pedir que Ele nos salve, até que Ele nos salve, obedecendo a Ele e buscando a Deus em uma igreja saudável. Então, por enquanto é só isso, pessoal. Espero que vocês possam gostar dos livros, serem enriquecidos e talvez adquirir eles. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Deus abençoe.